Entendi, filho, entendi. É, realmente o Neymar não tem a característica de um meio atacante. Né? Não tem mesmo. Não tem. É, é, é uma coisa para entender. Coisas que você não viu, mas que você pode pesquisar na internet. Eu gosto muito do Pautas e Táticas. Pautas e Táticas no YouTube. Ali tem. Ali ele tem uma playlist de a história dos esquemas táticos. E explica muito legal isso. O garoto é novo, é da tua idade, mas ele mandou bem. Bom, basicamente é o seguinte: é, é, a cabeça italiana ela prevaleceu muito. Porque na realidade, tem que parar para ser muito objetivo. Para ser muito objetivo, o catenaccio é o esquema mais vencedor de todos os tempos, tanto em clubes quanto em seleções. É, porque mesmo quando você bota quatro zagueiros, três volantes e três atacantes, de tal modo que a, o time todo marque e entregue a esses atacantes para resolver, você ainda está numa variação do catenaccio. Catenaccio que é italiano. Ah, mesmo que você é, como é que eu vou dizer? Mesmo que você bote um 4-4-2 com um quadrado de meio campo, mas esse quadrado de meio campo basicamente eram três volantes e um meia esquerda, como em 94, para que dois atacantes lá na frente, Bebeto e Romário, definam, você ainda está numa variação do Catenaccio. O Catenaccio original, ele era 5-3-2. Ah, até que o argentino Heleno Herrera, na Inter de Milão, criou o 3-5-2. Arrebentou. Arrebentou. E quando a seleção argentina foi campeã, aí que o Brasil adotou esse esquema mesmo. 3-5-2. Mas um 3-5-2, veja, você marca no seu campo e parte no contra-ataque. Porque a mentalidade italiana é armar o time de trás para a frente. De trás para a frente. Então a mentalidade é o contra-ataque. O tal do regista, né, Antonioni, o último foi André Pirro, é, seria a única pessoa pensante no meio campo e o elemento surpresa era o líbero, livre. Ele ficava atrás do zagueiro, certo? Quando recuperava a bola, ele partia pela esquerda, partia pela direita, partia pelo meio. Né? Aí nós temos, por exemplo, Scirea, da Juventus de Turim, né? Gaetano Scirea. Ah, ah, bom, aí, enfim, tem uma discussão muito longa. Mas a Alemanha adotou isso. Então, quer dizer, a Itália em 82 ganhou assim. A Argentina em 86 ganhou assim. E finalmente em 90 ganhou assim. Então a Itália tinha Antonioni como regista, pensa no Pirlo, e o, o Pirlo, ele era. Como é que ele porque o 3-5-2 na realidade é três defensores, dois alas, dois volantes, um meia, dois atacantes. Quando você tinha um regista, ele era um desses volantes, o volante mais criativo, normalmente protegido, né, pelo Gattuso, por exemplo.
Gattuso mesmo, é protegido por cabeça de área, um volante que lá na Itália eles chamam de mediano. Então, basicamente o regista era um quarterback. Quando ele pegava a bola, o mediano protegia e fazia o lançamento. Então, ainda tinha o líbero, que era o elemento surpresa, que partia para se juntar não só na armação como no ataque. Minto, nos contra-ataques. Em 82 era Giancarlo Antonioni e o líbero era o Gaetano Scherer. Um da Fiorentina e o outro do Juventus. Em 86, esse elemento regista era o Burruchaga e o líbero era o Brown. Mas tinha Maradona, né? Não conta. Em 90 a mesma coisa, né? Era o regista era o meu Deus do céu, cara, esqueci o nome dele agora. Lothar Matthaus. E o líbero era, acho que era Sandler, mas não tenho certeza. O André Sammer, uma coisa assim, né? Beckenbauer, né, na Copa 70 já jogou, quando a Alemanha terminou em terceiro lugar, ele já jogava de líbero, né? E o regista era o Hans alguma coisa, não lembro agora o nome do Hans. Então era basicamente essa a noção, mas sempre a partir de um contra-ataque. Bom, entramos nos anos 90. Um técnico italiano chamado Arrigo Sacchi, na época ele tinha Baresi, ele tinha 3 holandeses, era Gullit, Van Basten, Rijker, enfim, tinha um timaço do caralho. Ele pensou o seguinte: ao invés de eu marcar no meu campo e partir no contra-ataque, e se eu adianto essas linhas e faço a mesma coisa, mas no campo do adversário? E aí o Baresi, que todo mundo chama de livre, na realidade era um terceiro zagueiro. Então era zagueiro direito, zagueiro esquerdo, zagueiro central. O zagueiro central estava aqui, um pouco mais recuado. Ele não tinha a função de avançar como um elemento surpresa. Ele tinha a função de impedir o contra-ataque adversário. Ou o ataque adversário. Então ele criou essa ideia. Mas ainda assim, com a mentalidade de contra-ataque. Porque ele adianta as linhas, o Baresi fica ali no círculo central do meio campo, pá, mas eles fazem o seguinte: aí galera, toma a bola. Vem, ataca. Quando a galera atacava, ele já tinha o mesmo posicionamento no campo dele. O mesmo posicionamento que ele tinha no campo dele, ele tem no campo do adversário. Roubava a bola, mas já roubava a bola perto do gol. Próximo ao gol. E foi revolucionário. Aquele Milan ganhou a porra toda. Era um escândalo. Depois foram trocando peças, mas o Arrigo Sacchi sempre com essa ideia de fazer um catenaccio no campo do adversário. Mas não atacava. Contra-atacava. Bom. Como vencer isso? É um tal de Ralf Rangnick. Esse que na temporada passada assumiu como interino lá no Manchester United. Criador do Gegenpressing. Ele é o criador do Gegenpressing. Que o Klopp usa, ele é o criador do Gegenpressing. Ralf Rangnick ele pegou e falou: ó, eu vim aqui para ser diretor de futebol. Me botaram aqui para ser interino e eu vou agir como interino. Mas o negócio é o seguinte: o que eu vou fazer aqui é dizer quem vai ficar e quem não vai. E quem vai ser o técnico. Eu vou escolher o próximo técnico e eu vou dizer quem desse elenco vai ficar. Então, na realidade, aquela temporada do Manchester United não foi um vestibular. Mas esse cara é o cara que criou, primeiro, Red Bull Leipzig. Segundo,
Red Bull da Áustria. Qual é o nome? É o Red Bull. Enfim, ele criou todos os Red Bull. Ele criou o Red Bull Leipzig, ele criou o Red Bull lá da Áustria, que eu esqueci o nome, ele criou o Red Bull lá na África, ele criou o Red Bull Brasil. Sim, ele esteve em São Paulo implantando o Red Bull Brasil, ele criou o Red Bull nos Estados Unidos. E chegou um momento em que ele ia de país em país criando os Red Bull, depois ele pegou e se tornou, aqui tem os 5 Red Bulls, ele se tornou o diretor de futebol de todos os Red Bulls. Certo? Aí ele assumiu como diretor do Manchester United, até que fizeram uma proposta para ele melhor. Aí ele foi para um outro lugar, e eu acho que agora ele está dirigindo uma seleção, uma coisa assim. O que o Ralf Rangnick fez para poder parar o Milan de arregaçar? A ideia era, nós não vamos contra-atacar, nós vamos atacar. Pá, ataca, 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 fica com a bola, vai pro ataque, tá? Quando estiver lá no ataque, perder a bola, recupera ela o mais rápido possível lá. E assim ele criou uma coisa chamada contra-ataque. Porque você ataca o time do Milan, ataca mesmo, leva o time do Milan para a defesa, ataca. Quando você chegar lá, perder a bola, evita que o Milan contra-ataque. E assim ele eliminou o Milan. Depois você pesquisa isso na partida histórica. Não me lembro qual é o time que ele dirigiu. Enfim. Você evita o contra-ataque. Então você criou contra-ataque. É o Gegenpressing. Gegenpress seria pressão alta, não saberia dizer, Gegenpress seria pressão alta. Essa é a tradução mais literal. Mas é isso, é um contra-ataque. Ralf Rangnick criou isso. Depois você pesquisa Ralf Rangnick, pesquisa, você vai ver a história dele. Ele criou o Gegenpressing, que o Klopp o Klopp foi foi assistente técnico, auxiliar técnico dele. O Klopp foi auxiliar técnico dele. Outro que foi auxiliar dele é Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann também foi auxiliar técnico do Ralf Rangnick. E todos eles usam o Gegenpressing. Mas veja, a lógica é outra. Já não é uma lógica italiana, é uma lógica alemã. Não é a lógica do contra-ataque, mas eu vou contra-atacar no campo do adversário. Não. Eu vou atacar. Mas eu vou atacar e quando o adversário pegar a bola, eu vou impedir o contra-ataque. Bom, o primeiro a fazer isso foi o Ralf Rangnick. Era isso que o Barcelona do Guardiola fazia. E tem um cara que faz isso melhor do que o Guardiola, que é o Klopp. Não adianta. É impressionante. Qualquer time do Guardiola, quando enfrenta o time do Klopp, se dá mal. Porque ele criou isso de uma forma... Ele é o rei do Gegenpressing. Mas o Liverpool ataca. Ele ataca, quando perde a bola, ele mata o contra-ataque. E é basicamente essa a lógica da coisa. Bom, feito isso, vamos lá. Então você tem uma defesa e um ataque. Pensando com cabeça com 4-3-3, que é uma criação brasileira, né? Você tem 2 zagueiros. Qual é o oposto, ou qual é o paralelo no ataque dos 2 zagueiros? O ponta central. Aí você tem 2 zagueiros laterais, porque aqui você tem 2 zagueiros centrais, zagueiro central, e você tem 2 zagueiros laterais, zagueiro de centro, zagueiro de lado. Se é de lado é lateral, ok? Muito bem. Quem são os 2 zagueiros? Na frente você tem um ponta. Quem é o ponta? Ponta central. Que aqui no Brasil se chama ponta de lança. Ok? Feito.
Então você tem laterais. Quem é o paralelo no ataque? O ponta direito e o ponta esquerdo. Se você tem um lateral direito, um ponta direito, um lateral esquerdo, um ponta esquerdo. Montou? Montou. Fácil. Tá aí tudo bem. Em inglês, mais posteriormente, você tem o que a gente chama de ponta direita, eles chamam de right winger. Seria a ala direita. Mas alguns chamam de right forward. Atacante direito. Você tem o left winger ou left forward. E você tem o center forward, que é o atacante central. Na Espanha é punta direita, punta esquerda e punta central. E na Itália atacante destro, atacante sinistro, atacante central. Né? Você tem mas o esquema é o mesmo. Apesar dos nomes serem diferentes, o esquema ainda é o mesmo. O mesmo esquema. Bom, e o meio campo? Então, na cabeça aqui no Brasil, pensaram, bom, eu preciso de um cara, um meio campo mais próximo da defesa, que é o cabeça de área. Eu preciso de um, né, então seria o meia cabeça de área. Eu preciso, ou meia volante. Mas o meia volante, na realidade, é nomenclatura argentina. Mas enfim, vai lá, meia volante. A pessoa chamava, na realidade, de médio volante. Era chamada linha média. Depois você pesquisa no Google, linha média. Então você tinha a linha média, você tinha médio volante. Ou meia volante, ou meia cabeça de área. Mais próximo das áreas. Você tem que ter um mais próximo do ataque. Esse mais próximo do ataque, o pessoal chamava de médio centroavante. Centro, avante. Centro para frente. Ou meia centroavante. Né? Que na Inglaterra passaram a chamar de attacking midfielder. Né? Na Espanha chamado de médio ofensivo. E na Itália, uns chamam de mezza punta ou trequartista. Por que mezza punta? Porque mas você tem que entender mezza punta. Porque na frente tem 3 puntas, que eles chamam de tridente. Né? Punta destro, punta sinistro, punta central. Ou atacante destro, atacante sinistro, atacante central. Então ele é o mezza punta, é o trequartista. De quem que eu estou falando, parça? Estou falando de Baggio. Eu estou falando de Francesco Totti. Né? Roberto Baggio, Francesco Totti. Aí o Alessandro Del Piero. Não, esse não. Porque aí quando o Alessandro Del Piero jogava, a Itália jogava com 2 atacantes. Então era prima punta, segunda punta, ou primo atacante, segundo atacante. Secondo atacante. E ele era exatamente isso, o segundo atacante, ou seja, o segundo atacante ou segundo punta. Né? Tanto que era Baggio e Alessandro Del Piero. Depois o Del Piero jogou com Totti, então era Francesco Totti, Alessandro Del Piero. Aí o prima mesmo, o base era o 9, né, tradicional assim, era o Vieri. Então era, primeiro foi Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Vieri, depois foi Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Vieri. Mas eles jogavam com 2 atacantes. Mas a gente está pensando aqui já no esquema 4-3-3. Então esse era o médio centroavante ou meia centroavante. Meia atacante como aqui. Entre um e outro, precisava de um cara que ficasse fazer essa ligação entre esses dois. Esse era o que o pessoal chamava de meia central. Ou médio central. Então era médio volante, médio central, médio centroavante. Meia central, meia volante, meia central. Mas no popular, cabeça de área
meia central e meia centroavante. Posteriormente, com a evolução aqui no futebol, o pessoal falou o seguinte: vamos parar com isso, vamos botar logo dois meias. Um meia centroavante pela direita e um meia esquerda. Aí criou o meia direito e o meia esquerda. Então você jogava com um cabeça de área e dois meias. E matava o 8. Né? Que normalmente é 5, 8, 10. Então o pessoal fazia muito isso. O Fluminense fez muito isso. O Fluminense jogava com Pintinho, Kleber e Rivelino. Kleber era o meio central. Até que um belo dia falou: para. Venderam o Kleber e compraram o Paulo César Caju. Aí ficou Pintinho, Paulo César Caju e Roberto Rivelino. Aí você não estava jogando com meia central, você estava jogando com dois mesmo, centroavante. Ou meia ponta de lança. Né? A gente chamava de meia centroavante, meia ponta. Mas na área era meia direita e meia esquerda. Então quem seriam esses camisas 8? Didi, Gerson, Dirceu Lopes, Kleber no Fluminense. Aí o Fluminense depois teve Gilberto, Delei, né? Jandir, Delei e Assis. Quer dizer, Jandir era o volante, cabeça de área, Delei era o cérebro do meio campo, era o maestro do meio campo, o cara que fazia os lançamentos, que organizava, tocava, recebia, ele pensava o time, e Assis era o meia centroavante, aquele cara corado no Washington, que era o 9, o ponto central, né? O ponta de lança. Então tinha essa lógica de um camisa 8. O Corinthians, por exemplo, tinha uma coisa que era muito interessante. O Corinthians tinha Birubiru, Sócrates e Zenon. Mas era interessante que o Zenon era o meio central, o Sócrates era o meia centroavante e ele jogava junto com ponta de lança Casagrande, Walter Casagrande. Mas na seleção, por causa do Zico, ele recuava. Então ficava, por exemplo, Falcão, Sócrates e Zico, Batista, Sócrates e Zico. Se ele colava no ponta de lança no Corinthians, na seleção ele jogava mais atrás, armando. Né? Essa é a lógica do negócio. Até que pararam com isso. O pessoal começou a pensar o seguinte: olha só, a gente precisa marcar, então a gente vai ter um cabeçalho. Vamos pegar um cabeça de área mais habilidoso e botar no lugar do 8. E assim criou-se o segundo volante. Exemplo, Toninho Cerezo. Toninho Cerezo era um volante. Camisa 5. Mas no Atlético Mineiro botaram um cara mais pegador de camisa 5 que adiantaram o Cerezo porque ele sabia jogar bola. Aí criaram o segundo volante. Fizeram a mesma coisa com o Falcão. Tanto aqui no Internacional quanto no Roma. No Internacional era Caçapava, Falcão e Carpegiani. Carpegiani que depois foi pro Flamengo. Paulo César Carpegiani. E o tá faltando um. Sim, na segunda, em 79, quando ele foi campeão invicto, campeão brasileiro invicto, poder para ninguém, era Batista, Falcão e Jair. Né? Então era essa coisa, o Falcão era um volante mais habilidoso, adiantava, então criaram o segundo volante. E virou regista no Roma. No Roma ele virou regista. E Cerezo, na Itália, ele virou o que o pessoal chama de centrale. Meia central. Né? Mas sem as características do regista, do regente, que era o caso do Falcão. Um cara que corria mais e tal. Né? Foi considerado um dos maiores centrais do campeonato italiano de todos os tempos, tanto o Falcão quanto o Toninho Cerezo. Mas sem característica de regista, não era um regente.
Aquilo que eles chamam de regente, na Espanha, o pessoal chama de organizador. Organizador. Regista na Itália, organizador na Espanha. Na Inglaterra é chamado de playmaker. Playmaker, fazedor de play, fazedor de jogo. E aqui no Brasil é chamado de armador, inspirado no basquete. O termo armador, meio armador, que pensa o jogo, que rege, o maestro, como foi Júnior no Flamengo, quando o Júnior voltou da Itália, ele fez esse papel no Flamengo. Pegar a ideia do armador porque é o cara do basquete que bate a bola, pensa, passa, remessa, né? Então tem muito essa ideia. Bom, aí você fala, por exemplo, do meia clássico, Paulo Henrique Ganso, De Bruyne. Eles são um camisa 8, eles são um meia central e não são meia atacante. Mas veja, todos eles jogam, em geral, com dois volantes e um cara aqui na frente. 4-2-3-1. O que é o 4-2-3-1? É um 4-3-3 disfarçado, mas é um 4-3-3. Que nela tem dois pontas, que eles chamam de externos, um ponta central lá na frente, certo? Aqui tem dois volantes, aqui no 3, esse do meio é o meio central, e aqui dois externos. Então, numa concepção mais antiga, vamos dizer assim, De Bruyne e Paulo Henrique Ganso seriam meios centrais. Não são meia centroavantes. Né? A ousadia, até que vamos pegar. A causa do volante, meia direita e meia esquerda. Quem fez isso foi Guardiola recentemente no Manchester City. Fernandinho, De Bruyne e Davi Silva. Um volante, dois meias. Mas tanto Davi Silva quanto De Bruyne são meias centrais. Não meias centrais. Seedorf é um meia central. Então você deve me perguntar, então quem é o meia centroavante? O médio centroavante, meia atacante? O camisa 10. Você não viu jogar Zico. Você também não viu jogar Zidane. Você viu Zidane como meia central lá no Real Madrid. Você não viu Zidane meia atacante, meia centroavante, mezza punta, trequartista no Juventus. Que tinha um tridente aqui na frente e ele aqui. E dois atrás. E um deles era um registro. Então é esse tipo de coisa grande. Quem mais? Totti. Apesar de jogar com dois atacantes, mas Totti era um meio atacante. O cara do drible, ele toca a bola, ele tem aquela coisa de pensar o jogo como o De Bruyne, mas o De Bruyne não tem aquela coisa de pegar a bola e ele não é esse meia. Um Totti era, um Baggio era, o Zidane era o Zidane do Olympique de Marseille, o Zidane do Juventus. Cara, tem um desse assim na Inglaterra, não tem, não rola essas coisas. O Barcelona não tem isso, nunca teve, eu nunca vi isso no Barcelona. O último que eu vi foi Maradona, porque na realidade ele joga com o volante 2000, Busquets, Xavi e Iniesta, meia direito e meia esquerda. Dois meias centrais, não são meias centroavantes que parte com a bola dominada, como o Zidane fazia magnificamente no Juventus de Turim. Talvez ele tenha sido o último. Ele e Totti. Então era uma característica meio em falta. Tanto que você fala que o meio atacante quer pelas pontas. Não. O meio atacante não cai pelas pontas.
meio atacante cai pelo meio. Na ponta já tem um ponto. Ele pode colar no ponto para fazer uma jogada, ele pode colar no outro ponto para fazer uma jogada, mas em geral ele cola aqui, nesse ponta central para fazer a tabela. Né? Aí tivemos Zico Cláudio Adão, tivemos Pita Careca, Renato Careca, tivemos várias duplas, Pelé Coutinho, Pelé Tostão, né? Tivemos muitos assim que faziam essa coisa daquele meia mais ofensivo. Isso na Argentina é chamado de enganche. Porque ele engancha o meio com ataque. Ele une o meio com ataque. Então nós tivemos Mário Kempis, Maradona, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Juan Román Riquelme. Né? Ah, mas parecia com o De Bruyne, não é? Não. É só você pegar a jogada ali que você vai ver. Né? O último grande meia atacante, não é? Meia centroavante, centroavante, né? Da futebol sul-americano, que foi o Juan Román Riquelme. Magnífico Juan Román Riquelme. Acho o Juan Román Riquelme um espetáculo de jogador. No Uruguai, cara. Uruguai teve Enzo Francesco ali. Você não viu jogar. Mas você uma vez me mandou um vídeo de um cara que jogou no Inter de Milão. Era um canhoto. Um uruguaio canhoto. Esse era um meio atacante. Jogou no Inter de Milão. Qual era o nome dele, rapaz? Fugiu o nome agora. Depois eu lembro. Você até me mandou um vídeo dele. No Inter de Milão. Ele jogou no Inter de Milão. Ele jogou na seleção do Uruguai. Ele era canhoto. Um uruguaio. E esse foi o último. Né? Tem um com essas características. Arrascaeta. Né? Mas os técnicos uruguaios têm cabeça italiana, não usam. Né? Porque podia. Já que tem dois atacantes, você bota o Cavani de prima punta, bota o Suárez de segunda punta e o Metz a punta, já que tem cabeça italiana, seria o Arrascaeta. E quem seria o Centrale? Valverde. E quem seria o mediano? Bittencourt. Então falta, já que tem cabeça italiana, usa o que os italianos têm de bom. Bom, aí chega o Neymar. Não, o Neymar não tem essas características. Também não tem. A característica de um meia centroavante não tem. Mas pode ter. É uma questão de. Eu acho que é muito mais uma questão de treinamento. Né? É mais uma questão de treinamento. Uma questão de ele começar a ter cabeça de meia. Né? De tocar uma bola, de fazer uma tabela, mas sem perder aquela característica de pegar a bola e partir para dentro. Né? De vir jogar com um 8. Nós não temos um 8. Paquetá, é o único 8 que nós temos, e Arthur. Paquetá e Arthur que são os 8. Bruno Guimarães é um segundo volante, ele não é um 8. Ele não é um meia central. Né? Você consegue imaginar Bruno Guimarães, Fred, matando a bola, levantando a cabeça, pensando no jogo? Não tem. Eu não vejo isso no Paquetá, mas é o mais próximo de um 8 que a gente tem. Se a gente usar a cabeça italiana, ele é um centrale, mas não é um centrale regista, como o Pirlo. O Paquetá é um centrale, ele está mais com um Toninho Cerezo do que um Falcão. Né? O Arthur poderia ter sido um centrale regista, principalmente quando ele foi para o Juventus.
se perdeu. Quer ver um cara que é um belo camisa 8, central e regista? Andrés Pereira. Eu não sei por que o Fluminense não pegou. Está num time de quinta categoria lá na Inglaterra. Mas é aquele cara, camisa 8, central, meia central, mas que também é regista, e também é regente, e também rege. Quando você falou Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, você está pensando basicamente num dois volantes no meio, com três atacantes lá na frente. Basicamente você está reproduzindo a França da Copa passada, né? Matuidi, Kanté, Pogba. No ataque, Griezmann, Giroud, Mbappé. Pode dar certo. Não é um futebol que me agrade. Eu sinto falta de meia que pensa, eu sinto falta de meia que sabe jogar futebol, que tem toque de bola. Como meia central, com camisa 8. E o camisa 10, o meia centroavante, o meia atacante, eu sinto falta daquele que sabe fazer uma tabela. Quem podia ter sido isso era o Kaká, mas que jogaram ele para a ponta esquerda lá no Milan. E quem podia ter sido isso era Ronaldinho Gaúcho, mas que jogaram para a ponta esquerda no Barcelona. Mas eles tinham essa característica de ser aquele meio que joga no meio campo e parte para dentro, mas que sabe tocar uma bola, sabe meter uma bola, enfiar uma bola, sabe fazer um passe, sabe fazer uma tabela. Há quanto tempo que eu não vejo uma tabela? Então e nós temos atacantes capazes de fazer tabela, gente que tem toque de bola. Tirando o Pedro, o Gabriel Jesus tem toque de bola e o Charles também tem. Só o Gabriel Jesus. E Charles não tem toque de bola, Pedro não tem toque de bola. O Gabriel Jesus tem. O Richarlison e o Pedro são aqueles caras que querem a bola na frente. Ele não quer partir com a tabela, ele quer a bola na frente para correr. Então uma coisa também que é importante. Pega os vídeos do Roberto Firmino. Lá na Alemanha, você vai ver que ele era um meio atacante. Mas quando chegou no Liverpool, botaram ele de camisa 9. Na verdade é um falso 9, mas né? Ele volta para armar. Então ele virou um falso 9. Perdemos um meio atacante, Roberto Firmino. Nós não temos no Fluminense mesmo. Gerson poderia ter sido, mas foi recuado. Gerson foi recuado. Mas Gerson inicialmente era um cara que podia jogar no meio e partir para dentro. Na Itália, e agora no próprio Flamengo, agora no Olympique de Marseille, ele é um cara que foi recuado. Ele foi recuado. Mas assim, o Neymar é um cara que não tem. No momento eu não percebo nele características de meio atacante não. Não vejo nele as características de um meio atacante. Ele não tem características de meio atacante. O que é uma pena. O que é uma pena. Uma grande pena. Uma grande pena. Eu lamento muito, porque ele seria um cara que, sabe, mais tempo treinando, né? E ele poderia se tornar um meio ofensivo, bem, seria bacana ver ele como um meio ofensivo, né? Um típico camisa 10 brasileiro, e até sul-americano, né? Querendo dizer, um tipo meia sul-americano, tipo meia atacante brasileiro e sul-americano. Mas é lamentável a gente ver que não tem. Não tem.
Porque mesmo esses 4-2-3, que é um 4-3-3, é porque tem dois volantes. Um meia central, não tem um meia atacante. Então é uma coisa muito, que foge às características, né, do futebol brasileiro, que falta esse camisa 10. Aí sim, clássico. Né? Porque ponta de pé invertido não é meia atacante. É apenas um ponta de pé invertido. Né? Aí tem o ponta e o ala, que são coisas diferentes, mas é um ponta invertido. Hoje nós não temos, acho que no futebol mundial, um meia atacante. Eu desconheço profundamente um meio ofensivo, um meio centroavante, um camisa 10. Não tem. Né? Eu não vejo. Sabe? Não vejo. Eu acho que é uma posição que morreu. Acho que é uma posição que morreu. Mas o Neymar, se tivesse tido mais tempo, e quem sabe até para a próxima Copa, ele pode vir a se tornar um típico camisa 10 brasileiro. Vamos ver quem vai ser o próximo técnico, como é que ele vai ficar lá no Paris Saint-Germain. Mas ele poderia se tornar um camisa 10. Camisa 8 pensante hoje, o Gabi da Espanha. Acabou. O De Bruyne. O De Silva parou, né? É o Gabi, o Thiago Alcântara e o De Bruyne. Esses são camisas 8, meio centrais pensadores. Tá? Pogba é um cara que é um central, mas não é um regista. O Gabi é regista, o De Bruyne é regista, o Thiago Alcântara é regista, o Frank de Jong da Holanda é um regista. Camisa 8, pensante nós temos. O que nós não temos é o 10. Quer dizer, em termos italianos, nós temos muitos centrais, poucos centrais registas, como esse que eu citei, De Jong, Gabi, Thiago Alcântara, De Bruyne e Gabi, Thiago Alcântara, Frank De Jong e De Bruyne. Né? São esses aí mesmo. Né? Gabi da Espanha, Thiago Alcântara, brasileiro naturalizado espanhol, o Frank De Jong, o De Bruyne. Né? São camisas 8, assim, centrais e registros. Não só centrais, mas centrais e registros. E agora o mezzapunto, trequartista, que tem meia atacante, meia centroavante, meia ponta de lança, o enganche, como dizem os argentinos, isso nós não temos. No futebol não tem, mas o Neymar é um cara que poderia se tornar. Né? Toni Kroos é um centralho. Né? Ele é um mediano, um volante, que se tornou centralho, que se tornou segundo volante. Ele é um segundo volante. Bom de bola, mas é um segundo volante. Modric é um meia central. O Modric é um central de registro. Mas você não vê o Modric pegando em e não tem aquela característica do ataque. Ele tem a característica da armação. Então, por exemplo, é Casemiro, Kroos, Modric. Um volante, um segundo volante, um meia central. Ancelotti. Ancelotti é italiano. É cabeça italiana. Né? Mas é isso. Eu estava querendo gravar esse vídeo. Já ficou lá com 45 minutos, já está de bom tamanho. Mas esse papo de futebol é bom, eu adoro futebol, amo futebol. Gosto bastante de futebol.
Um abraço, filhão.